A igreja que vence é a igreja que sabe quem Deus é. Será que a gente ainda duvida, mesmo passando por lutas e provas, que Deus é bom? É só olhar para a cruz do Calvário e imediatamente você cair de prostrado no chão e declarar a vida inteira que Ele é bom, porque Ele deu a vida dele por mim e por você. O poder de Deus. Eu vou dando logo essas declarações assim, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para o homem. Ninguém recebe nada de Deus se não tiver certeza sobre. Então temos que tomar cuidado, porque o poder de Deus está na nossa frente, a palavra que é vida está na nossa frente, mas a nossa cabeça pode estar cheia de dúvidas. Como é que eu fico de pé contra uma muralha, uma barreira que quer impedir o propósito de Deus na minha vida, se eu não tenho a visão clara de Deus, do chamado, da voz, daquilo que Ele quer na minha vida? Como é que eu fico? Não fico. Maravilhoso isso? Então comentamos sobre essa questão de poder estar fora da direção e não vai funcionar. É uma barreira. Muitas pessoas se encontram assim, sabia? Muitos do povo de Deus se encontram fora da direção que Deus aponta, pelo simples fato que querem alguma coisa, ou não estão percebendo, não estão sendo obedientes à direção de Deus. A terceira que eu comentei e gastei um pouquinho de tempo, foi justamente a força dos sentimentos, que é aquilo que eu declarei aqui para vocês, que é a força da percepção dos nossos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente ouve, mexe com a gente, mexe muito. E nós temos que nos posicionar diante de todo esse sentimento que é natural, né? Mas nós não podemos confiar nos sentimentos, não podemos nos entregar ao domínio, ao governo dos sentimentos. Hoje encontramos ainda uma igreja também do Senhor muito desequilibrada dentro dessa área. Há muitas pessoas no desequilíbrio dos sentimentos, porque se entregam aos sentimentos. E se você se entregar aos sentimentos, a fé já foi para algum outro lugar, foi embora. Porque não tem como, são antagônicos. Paulo declarou lá em 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por crença, e não pelo que vemos. Nós andamos por crença. É a maneira de nós seguirmos com Deus, e a gente conversou sobre isso aí. E a gente analisou por que os sentimentos falam mais alto, e a gente falou esses motivos aí. Porque aquilo que eu sinto é uma reação natural das pressões da vida. A gente comentou sobre isso. Uma outra coisa, por que aquilo que eu sinto fala alto? Porque mostra uma realidade que é fácil de perceber. Eu estou vendo na minha frente, pastor. Olha aí, está aí na minha frente, é fácil. O difícil, mas é possível, é acreditar no que Deus disse. Que alguém diga glória. Eu sabia que o exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas serem possíveis. Guarda essa frase. O exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas serem possíveis. É exatamente isso. Essa é a grande diferença. O terceiro motivo, por que os sentimentos falam mais alto? Porque aquilo que eu sinto não combina com a fé. Nada que tem na naturalidade desse mundo combina com a fé em Jesus Cristo, porque é justamente o oposto e o contrário. Vamos passar nessa noite para a quarta barreira. Em algumas barreiras ainda nós temos que conversar, e eu creio que essa série vai te edificar bastante, tem edificado a tua vida. A quarta barreira que nós vamos falar, essa é a estratégia do mal. Antes de falar, eu tinha falado sobre isso. A estratégia do mal é o seguinte: se meus olhos estão nos sentimentos, a verdade já foi embora, os olhos fora da verdade. Eu só tenho uma posição para eu depositar os meus olhos. Na verdade, você só tem um foco quando você põe os seus dois olhos. Apesar de ter uma periferia, um campo visual, mas o teu foco está em cima daquilo que você colocou os seus olhos. Não tem como. E a outra coisa que a gente tinha dito, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Repita comigo, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Nunca, nunquinha, nunquinha, diga nunquinha. Graças a Deus, é isso aí. Vamos então para a quarta barreira, gente. Deixa isso para lá. Tem que passar rápido, senão não dá tempo. A quarta barreira é essa aí, tão simples, né? É a dúvida, é a incerteza sobre quem Deus é e o que Ele faz.
Pastor, mas o senhor está falando para a igreja, que é isso, pastor? A igreja sabe quem é Deus, né? Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová, um bocado de Jeová. Sabemos tudo, tal, escola bíblica, está tudo dentro de mim e tal. Mas tem um bocado de dúvida. Você acredita que ainda no povo de Deus, ainda tem pessoas que têm anos da igreja, estão há anos dentro da igreja, duvidam se Deus é bom. Realmente não tem a certeza no seu espírito se Deus é bom. E algumas coisas são assim, quer ver? Pastor, não sei, por que essa dúvida aí? Eu não entendo, por que eu estou passando? Por que Deus me deixa passar por isso? Às vezes não é nem Deus, é a desobediência da pessoa. O cara está numa furada e ainda coloca Deus a culpa nele. É uma brincadeira, né? Olha aí, presta atenção no que eu estou te falando, hein? Ninguém dá amém não, né? Aleluia, hein? Ô, glória. Amém. A igreja que vence é a igreja que sabe quem Deus é. Hã? Será que a gente ainda duvida, mesmo passando por lutas e provas, que Deus é bom? É só olhar para a cruz do Calvário e imediatamente você cair de prostrado no chão e declarar a vida inteira que Ele é bom, porque Ele deu a vida dele por mim e por você. Porque Deus podia ter exterminado a cada um de nós, mas o amor dele nos resgatou das trevas. Alguém aqui já teve um gostinho de viver nas trevas? Pois é, mas agora a gente vive na luz, vive com a vida, vive com a verdade. Então, isso aí tem complicado muito. E a pessoa nem percebe que isso é uma barreira, impedindo o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Eu vou dando logo essas declarações assim, ó, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para o homem. Ninguém recebe nada de Deus se não tiver certeza sobre. Ninguém, não recebe. Então temos que tomar cuidado, porque o poder de Deus está na nossa frente, a palavra que é vida está na nossa frente, mas a nossa cabeça pode estar cheia de dúvidas. E isso tem acontecido, infelizmente, até na ministração de muitas coisas da verdade. Muitos ministros de Deus têm dúvidas, têm incerteza a respeito da personalidade de Deus, da vontade dEle, e já não pregam mais, já não ensinam mais, porque olha, se você não tem certeza sobre um assunto, qual é a primeira coisa que você faz? Ficar distante. É verdade o que eu estou dizendo? Claro, alguém começa a conversar um assunto técnico, né? Tal, todo mundo inteirado, que sabe, você não sabe nada, você fica... Daqui a pouco você vai seguindo o teu caminho, um desinteresse. Tome cuidado, porque isso é um produto diabólico, isso é uma obra diabólica para te tirar da certeza sobre a vontade de Deus a quem você serve. Diga glória. Então a incerteza ou a dúvida, ouça o que eu quero te falar, na mente do homem, essa dúvida sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, funciona, ouça bem como eu vou te falar, isso funciona como uma substância, uma impureza, que misturado a verdades que também tem dentro do corpo de Cristo, eu estou falando sobre o corpo de Cristo, as barreiras da fé, nós somos a igreja do Senhor, ok? Então, essas impurezas misturadas à verdade, acabam adulterando as propriedades da verdade, ou seja, a verdade, ela vai deixar de produzir aquilo que ela foi determinada para produzir. O exemplo mais típico disso é um automóvel que foi projetado para consumir um determinado combustível nos elementos que foram realizados lá, programados para que ele se alimente, para que ele funcione bem. Então pega um combustível, começa a adulterar esse combustível, a trazer impurezas, a outras substâncias que não fazem parte das especificações daquele motor. O que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? O motor vai bater pino, vai começar a engasgar, pode até parar, pode até quebrar o motor. Não pense que esse livro não é o teu combustível, porque ele é. Se ele for adulterado, vai te fazer mal. É como eu falo brincando sobre isso, mas tem um bocado de crente passando mal, diarreia espiritual aí. E é terrível, gente, porque a pessoa, ela não percebe que aquilo que está ouvindo, ou aquilo que está direcionando a sua vida, é uma meia-verdade, é alguma coisa que não está perfeito. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo?
Então existem dois motivos, eu tenho comentado isso na escola bíblica, eu acredito que isso aqui é uma coisa importantíssima, e o povo de Deus tem que ter ciência disso. Ainda bem que você veio hoje, diga para o teu irmão, que bom que você veio. Então você vai tomar ciência. Primeiro motivo é o seguinte: existem dois motivos, pelo menos básicos, que geram dúvidas e incertezas sobre a visão correta de Deus. E nós temos que ter clara. Deixa eu te dizer algo. Como é que eu fico de pé contra uma muralha, uma barreira que quer impedir o propósito de Deus na minha vida, se eu não tenho a visão clara de Deus, do chamado, da voz, daquilo que Ele quer na minha vida? Como é que eu fico? Não fico. Eu simplesmente recuo, sento, e é o que mais o povo faz. Você recua, senta e chora. E pior, depois que começa a chorar, começa a embolar com reclamação e murmuração. E aí não preciso nem dizer, que aí é caminho ladeira abaixo. Mas vamos voltar aqui aos dois motivos. Primeiro motivo é esse aqui. Tome cuidado com isso. Na escola bíblica eu tenho falado sobre isso. A imagem constante. Porque isso aqui é constante. Posso dizer, a imagem diária que nós enxergamos nesse mundo de fracasso, de derrota, de miséria, de doença, ao nosso redor, tentando fazer com que essa mentalidade faça parte da nossa vida. Todo dia, eu e você acordamos para contemplar essa imagem, e essa imagem pega. É verdade ou não? Se nós começarmos a deixar que essa imagem fique registrada em nós, daqui a pouco todo sentimento errado começa a nos dominar. Por exemplo, preocupação demasiada, insistente, direta. Por quê? Porque eu estou formando uma imagem lá de fora, essa imagem ela traz seus benefícios. Daqui a pouco a pessoa está governada e dominada pelo medo. Por quê? Aquela imagem de fora, daquilo que houve, que acontece nessa cidade, começa a querer dominar a pessoa. Pelo nível que as pessoas estão vivendo de relacionamento, começam a ser governadas por ressentimento, mágoas, coisas mal resolvidas. Porque isso é o registro do mundo. Está todo mundo quietinho, calado, aleluia. Jesus está comigo nessa noite. É bom, é bom, é bom. Gente, tudo que eu estou falando para vocês é para que você tenha vitória em cima de vitória. Então nós temos que ouvir, nós temos que aprender isso, porque é assim que funciona. Qual é o propósito dessa imagem? Que você viva dela, que ela seja a sua mentalidade. Daqui a pouco então a gente está pensando como as pessoas lá de fora pensam. Daqui a pouco, então, se eu estou pensando como as pessoas lá de fora pensam, eu estou agindo como as pessoas lá de fora estão agindo. A mente natural aceita isso, e eu quero te dizer, essa é a mentalidade de que as pessoas estão sujeitas às condições em que o mundo vive. Pastor, mas estamos vivendo nesse mundo, as condições são essas. Uma ova, nós estamos no reino de Deus. Fracasso não faz parte da minha vida. Progresso faz parte da minha vida. Miséria não faz parte da minha vida. Escassez não faz parte do povo de Deus e do reino de Deus, do cuidado dele na nossa vida. Então como é que eu vou dizer? Mas são as condições. Pastor, a gente vive nessa cidade, sabe como é que é? Eu não sei como é que é nada, meu irmão. Nessa cidade tem os melhores empregos para aqueles que creem que vivem no reino de Deus. É para você. É para nós. Porque quem governa a nossa vida no natural é o reino de Deus, porque cremos nele. Toda manifestação de crença nas verdades espirituais, elas se manifestam no natural. Então eu não posso permitir que essa imagem governe e domine. E qual é o problema? Essa imagem não permite que eu e você sonhamos com o melhor. Não permite que nós tenhamos uma visão de progresso, de avanço. Porque ela te limita, é aí que você vai ficar. Não pode, olha bem, olha, não pode. Todo dia, eu já acordo, eu e você, para enxergar isso. Saio de casa, vou para trabalhar, quando a gente volta, a gente está encharcado dessa imagem. Está dando para entender?
Só que essa imagem, ela tem que ser controlada e dominada pela visão perfeita da verdade de Deus, pela abundância de Deus na nossa vida, pela alegria, pelo prazer, que mais? Por toda a providência dele, pela saúde, porque essa é a minha imagem, a visão que você tem que ter. Se o teu espírito não guarda essa visão, ele será contaminado. É assim que funciona, gente. Deixa eu te dizer uma coisa para você perceber. Vamos separar. Não olhe o mundo que está acontecendo e interprete assim, bom, isso pode acontecer comigo. Não, sai fora disso aí. Porque o mundo é um mundo sem Deus e aliança. Você não está sem Deus. Você é nova criatura, diga aleluia. Você tem a aliança com Deus Altíssimo. Uma aliança de cuidado, uma aliança de saúde, uma aliança de providência. Pode acontecer com todo mundo, mas você vai ser providenciado todas as coisas. Ah, pastor, estou empatando, mas está empatando. Você não vai para o beleléu, nem vai para a destruição. Aleluia! Hoje você empata, amanhã você dá de goleada. Porque na nossa vida também é isso, eu tenho que aprender a plantar para depois colher. Deus nos prova no pouco para depois dar abundância. Que alguém diga amém. Então nós estamos no caminho certo. O mundo não sabe disso, então está parado mais do que nessa barreira. É a visão que eles têm. Eu tinha, você tinha um dia. Não temos mais. Nós temos a visão de Deus. E eu declaro para você, preste atenção, o mundo está sob o domínio do diabo. Você acha que ele vai botar a melhor imagem? Qual é a imagem que nós temos todo dia? Da morte, da destruição, do roubo. Da escassez, da miséria, de estar espoliado, de não ter nada. Essa é a visão. Isso é obra satânica. Então não olhe para o mundo e fique impressionado com ele, porque é uma obra diabólica. Alguém diga aleluia. Então o que está sendo construído no mundo, gente, ouça, é a ação direta do diabo sobre ele. Mas eu tenho good news. Ok, thank you. Vamos lá, João capítulo 12, verso 31. John chapter 12, 31. Veja o que está escrito aí, gente. Jesus dá uma declaração maravilhosa. João 12, 31 diz assim, Jesus chegou e disse, chegou o momento, aleluia, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será, vou repetir, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será, aleluia. Pergunto eu, ó excelentíssima igreja da Sans Pena, me diga uma coisa, o diabo foi expulso ou não? Não, está na dúvida, tem gente que está na dúvida aí. Essa é uma boa pergunta, e eu fiz a propósito mesmo para a gente poder acertar isso aí. Não, pastor, foi expulso, mas como é que estão as coisas aí fora? Boa pergunta, você não fez, mas eu vou responder. Quando Jesus dá essa declaração, ele dá a declaração da verdade. Na cruz do Calvário, o império das trevas foi destronado do seu domínio sobre a humanidade. Pastor, mas então por que o mundo está dessa maneira? Porque o mundo desconhece que foi liberto. Já houve providência necessária para a libertação de toda a humanidade há mais de 2000 anos. Porque ainda o mundo está assim, porque desconhece a palavra de libertação dos cativos. Por isso, se ele desconhece, o diabo toma conta. Mas que ele foi expulso, ele foi. Foi quebrado o cetro do opressor.
as vidas que estão lá fora não pertencem a Satanás mais por direito. A legalidade pertence ao Senhor, o Rei da Glória. Está no domínio das trevas, porque eles não ainda resplandeceram neles a luz do Evangelho. Vá comigo a 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, quando está escrito isso. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Deu para pegar isso aí nessa noite? Então não tenha dúvida. Tudo que tem nesse mundo que pertence a Jesus. É por isso que você pode reivindicar a sua família para Deus. Não é promessa crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? É verdade ou não? Porque Jesus já pagou um preço. Você pode declarar com a maior certeza: Senhor, tu já pagaste um preço por todos esses meus parentes aí que estão servindo a Satanás, já pagaste um preço, eu creio. É isso, gente. Então veja que coisa maravilhosa. Foi expulso aquele que oprimia por direito. Jesus venceu na cruz do Calvário e liberou a libertação aos cativos. Aleluia. Essa é a mensagem. E a igreja, ela só não anuncia mais essa mensagem porque ela desconhece tudo isso que a gente está conversando. Ela não tem certeza, ela tem dúvida, ela não sabe quem ela é. Então ela nunca vai anunciar essa palavra, porque ela mesmo vai se achar assim: será que Deus existe? Eu estou aí na maior pindaíba, estou passando uma situação e tal. Aí olha só o seu umbigo, só a sua situação, e nem percebe que está inserido dentro do reino de Deus, num propósito. Mas nós estamos crescendo, diga glória. Então veja, gente, o que o mundo, guarde isso, o que o mundo mostra nada mais é do que o retrato da ação, o quê? Diabólica. Então quando sair de casa, tem esses olhos de que o que você vê é ação diabólica. Senão você vai começar a registrar isso dentro de você, vai achar que é muito natural, está acontecendo com todo mundo, vai acontecer com você também. Aonde está escrito isso? É interessante, né, nós lermos no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo da sua guarda, aquele que está protegido, aquele que está inserido no seu reino, aquele que diz: olha, Deus meu, em quem eu confio. Quando você diz eu confio, é aquele que põe em prática as verdades. Diz lá: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai ficar de pé. Não. Imagine um pouquinho você assim, e 1000 pessoas para lá, 10.000 para lá, todo mundo caindo e você ficando de pé. Você vai ficar impressionado com essa visão. 1000 para lá, 10.000, só eu fiquei? Porque você crê em Deus, crê na sua palavra, na sua verdade, pertence a Ele. Senão, gente, nós vamos ler o Salmo 91 e outras passagens, vamos dizer que isso é utopia. Isso acontece. Tem crente que ainda duvida se isso aqui realmente é verdade. Alguém diga glória. Como diz aí, veja, eu quero mostrar algo para você, até nessa questão aqui. Salmo 91, no verso 14, quando diz lá: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem nos teus caminhos. Deus guarda aquele que teme, aquele que está debaixo do Altíssimo. Diga glória. Então veja, para a gente terminar aqui, eu vou dar continuidade na próxima quinta, porque esses motivos são importantes a gente gastar esse tempo para você lidar com isso de maneira certa. A imagem, então, gente, que o mundo produz, ela gera dúvida quanto à vontade de Deus, e ainda faz algo pior. Guarde isso nessa noite. Além de gerar dúvida quanto à vontade de Deus para a nossa vida, essa imagem começa a nos intimidar. Começa a te intimidar para que você fique paralisado, para que você fique para lá. Olha a barreira, ela te intimida. Ela intimida você acreditar que você não pode fazer nada. Ela te intimida. Que você tem mais é que aceitar aí mesmo. Se está todo mundo aí indo para o Beleléu, eu também vou e tal. Nada disso, está tudo errado. Esse não é o espírito da igreja. Se isso aí tem entrado dentro de você, você tem que quebrar nessa noite no nome de Jesus. Vou começar a tirar a visão de cima disso. Olha,
Tudo aquilo que nós depositamos um tempo para olhar e para observar, aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Sabia disso? Começa a contemplar. É por isso que a Bíblia diz assim, contempleis ao Salmo 34. Vamos lá, aleluia. Salmo 34. Esse é um princípio que eu estou te ensinando, hein? Salmo de número 34, diz lá, contemple ao Senhor e o seu rosto será iluminado. Veja, Salmo 34, veja o verso 5, contemplai-o e sereis o quê? Só seremos iluminados se colocarmos os nossos olhos, fixarmos o nosso coração nele, tempo suficiente para que a virtude dele passe para nós. Diga aleluia. E o que acontece com a igreja do Senhor Jesus? Ela entra na cultura fast food, né? E entra também no mesmo esquema, da comunhão fast. Então, chega lá, já leu 2 versos, amém, glória a Deus, o sono vem, bum. Não deu tempo daquilo ali grudar, né? Sai de casa, lê meio verso que já não tem mais tempo. Chega de noite, lê outro pedaço do verso que não tem mais já com sono. E medita pouco, não pensa nas coisas de Deus. Então as virtudes de Deus não podem iluminar a nossa vida. Claro. É por isso que videogame vicia o sujeito. Fica grudado. Aquilo que a gente põe muito tempo nossa visão, a gente acaba fazendo parte da gente. Alguém está percebendo isso? Está todo mundo olhando com uns olhão desse tamanho assim. Mas é assim que funciona. Por que você acha que os anúncios de mercadorias estão aí o tempo todo para a gente ver? Justamente para não perder. Fecha os olhos aí, vamos fazer uma experiência agora. Fecha os olhos. Agora, eu vou falar uma palavra e você vai ver isso aí dentro de você, porque você já sabe como é. Coca-Cola. A letrinha, ó, tá lá, tá olhando fechado, você já sabe. Cola. Agora você está vendo o 0, ó, já sabe que é outra letra, não é? O 0. É porque você está vendo demais. Se o povo de Deus olhasse mais para a verdade e se enchesse da verdade, aí o escudão se levantaria e a gente estaria altamente preparado para vencer as barreiras. Falta isso. Mas isso é um treinamento que eu e você nós temos que fazer. Que alguém diga aleluia.